Você sabe o que é relações públicas? Bom, relações públicas é o profissional responsável pela imagem e comunicação. É ele quem gerencia e molda a sua reputação. Sabe aquele momento em que você precisa de uma ajudinha porque a reputação tá ruim no mercado? Então, ele é a pessoa responsável por planejar e mudar tudo isso e fazer com que os clientes entendam o que você realmente deseja oferecer para eles. Além de também gerenciar toda a crise e pensar em possíveis crises que podem acontecer na sua empresa ou na sua imagem. Ah, e sabe os eventos? Ele que faz também. Ele planeja o evento, ele cuida da sua comunicação interna e externa e cuida também do relacionamento que você tem que ter com o seu cliente. Isso é um pouco do que um profissional de relações públicas pode fazer por você, pela tua imagem e pela tua empresa. Agora eu vou contar um pouquinho da história das relações públicas. Vem com a gente! Desde o início dos tempos que o homem tenta se comunicar um com os outros. A forma como ocorre essa comunicação vem variando ao longo dos séculos. Por exemplo, nos primórdios da humanidade, antes mesmo de a fala ser criada, nossos ancestrais mais primitivos, os homens da caverna, já se comunicavam por meio de linguagem rudimentar, desenvolvida por meio de gestos, sons e expressões. Com o passar do tempo, a linguagem evoluiu um pouco mais, e por volta de 8.000 anos atrás, o povo sumério criou os primeiros escritos e desenhos, feitos com tintas naturais pintadas nas paredes de suas cavernas. Por meio dessas ilustrações, eles demonstravam como pensavam e como era o seu dia a dia numa época bastante remota. Ao passar do tempo, a comunicação foi evoluindo até se tornar como é hoje. Um pouquinho da história das relações públicas. Em 1877, nos Estados Unidos, nasce o Ivy Lee. Ele é conhecido como o pai das relações públicas. Ele iniciou a sua carreira como jornalista e assessor de imprensa. Uma das preocupações de Ivy Lee era humanizar a relação entre o público e as empresas. Mas vamos lá, um pouquinho da história das relações públicas no Brasil. Sabe qual foi a primeira empresa que abriu o primeiro departamento de relações públicas no Brasil? Foi a empresa The Light Emporium, no dia 30 de janeiro de 1914, em São Paulo. Era uma concessionária de iluminação e transporte paulista. Empresa espertinha, né? Mas sabe qual foi a necessidade? Eles criaram para cuidar do relacionamento da empresa com os órgãos da imprensa e o governo. Tudo foi gerenciado por 19 anos pelo Eduardo Pinheiro, e ele era engenheiro. Curioso, né? Logo depois, outras empresas tiveram ideias para melhorar a comunicação. Olha só. Em 1934, o Ministério da Justiça e Negócios do Interior criaram o programa radiofônico A Voz do Brasil, com o intuito de operacionalizar a execução de serviços de radiocomunicação. Em 1940, o Ministério da Agricultura cria um serviço de informação com o objetivo de colocar o poder da opinião do público em contato com os agricultores de forma mais rápida. Em 1970, foi criada a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República, com a intenção de promover a imagem do governo militar vigente. Em 1954, em São Paulo, 27 estudantes de Relações Públicas fundaram a Associação Brasileira de RP. Outros estados criaram seções estaduais da associação e colocaram a empresa citada dos 27 estudantes. Em 1949, a empresa DASP declara o curso de RP para o público e em 1957 eles ofereceram o curso das Relações Públicas, Divulgação e Publicidade, explicando a importância da comunicação no setor público. Em 1956, o Instituto Brasileiro de Filosofia cria em São Paulo o primeiro curso de Relações Públicas e abrange alguns assuntos como relacionamento pessoal, visão integral da comunicação, gerenciamento de crise e relação com a imprensa. Agora que você conhece um pouquinho da história das relações públicas e de como ela surgiu, vai entender o quão é necessário uma estratégia de comunicação e o quanto é importante um profissional de relações públicas na sua empresa. Ele sempre irá pensar no seu sucesso, na sua reputação e principalmente no relacionamento em que você precisa manter com seu cliente para manter esse sucesso.